Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e seja bem-vindo ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E hoje é um episódio especial. Hoje o PG eleva seu nível porque hoje temos ela, a CMO da G4 Educação. É uma honra, um privilégio. Me preparei muito para gravar esse episódio, não dormi direito, tô sem comer. Então, Priscila Couto, tudo bem com você? Tudo bem, Xode. Prazer estar aqui e não se preocupa, tá? Que aqui, como você mesmo disse, a gente está só para bater um papo hoje. Ótimo. Então você que está nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube, ela é simplesmente a CMO da G4 Educação e tem passagens relevantes em grandes empresas a nível internacional. E hoje a gente vai bater um papo para entender, principalmente o time de marketing. Por que o time de marketing precisa de tecnologia para sobreviver? E a gente vai tentar tirar da Pri se inteligência artificial vai acabar com a área de marketing. Mas isso é no decorrer do episódio. Mas, Pri, você tem um background bem técnico, né? Eu falei aqui passagens em empresas níveis globais, a nível global. E quando a gente vai no seu LinkedIn e vê lá o começo da sua carreira, a gente toma um susto, porque tem uma passagem pela Petrobras. Simplesmente Petrobras. Como que foi essa transição? Porque você era técnica, né? Algo do tipo. Como que você faz essa transição para o marketing? Eu sei, o marketing é uma área sedutora. Boa, vamos lá. A passagem pela Petrobras, ela aconteceu porque eu sou graduada em engenharia mecatrônica. Então, quando a gente está ali durante a faculdade, o único caminho que eu entendia que eu podia seguir era o caminho da indústria. Então, eu achava que eu ia estar trabalhando a minha vida toda em indústrias e comecei justamente por lá. Mas, na verdade, quando eu cheguei lá, foi um balde de água fria, porque não é nada do que eu espero. Eu sou uma pessoa assim muito dinâmica, muito acelerada, gosto de inovação, gosto de aprender coisas novas. E na indústria, principalmente numa empresa como a Petrobras, as coisas elas são muito morosas, tem pouca inovação. Então, era muito mais na linha de manter o que existe do que criar. Então foi quando eu percebi, não é para mim, e tentei me arriscar nas empresas de tecnologia, porque conversando com pessoas aí do mercado, porque isso eu sempre tive muito enraizado em mim, eu sempre tentei encontrar atalhos conversando com pessoas que já viveram algumas situações e que eu admiro e que eu posso, né, ali conseguir algum tipo de insight delas. Então, conversando com vários colegas, eles sempre me falavam, olha, São Paulo e tecnologia me parece ser muito a sua cara, arrisca alguma coisa lá. Comecei a procurar quais eram os tipos de posições que existiam, quais eram os skills necessários. E aí, como eu tinha esse background em automação, onde eu aprendi a codar em algumas linguagens, eu percebi que era super requisitado nas empresas de tecnologia, mas eu também entendi que eu não queria ser uma desenvolvedora, porque eu também tinha esse viés de negócios, né? Eu gostava também muito de falar sobre indicadores, dados e tudo mais. E aí foi quando eu caí de paraquedas num time de growth. Growth estava precisando de pessoas mais técnicas, que conseguissem trazer mais inteligência, mas que não queriam ser desenvolvedoras. Então, foi meio que totalmente de paraquedas, amei a área de growth e nunca mais saí dela. Então, foi um tiro no escuro que eu dei, acertei e tive muita sorte. E tô aqui até hoje, assim, sou apaixonada. E aí você cria uma vasta experiência em Martech, que até então é, era algo novo e hoje nenhuma empresa grande que busca um sucesso, expansão, escala, vive sem esse entendimento de Martech. Você consegue compartilhar com a gente como que é uma estrutura de uma equipe de Martech eficaz, não essas aí que a gente vê por aí, uma eficaz, e como você estruturou a sua equipe para atender às necessidades da empresa, das empresas onde você passou? Eu vou corrigir um ponto seu, porque não tem várias empresas que ainda não perceberam que elas precisam ter uma estrutura de Martech, principalmente do Brasil.
tá? Então, lá fora, por exemplo, Estados Unidos, ele é um grande benchmark para mim. Então, quando eu comecei a estruturar esses tipos de time, eu não tinha referências no Brasil. Então, eu tive que buscar muito lá fora. E conversando também com várias empresas, poucas aqui no Brasil têm essa estrutura, tá? Então, fica aí um recadinho de que, gente, times de marketing que não tem Martech, comecem assim ontem. Por quê? Primeiro, todo time de marketing, principalmente de empresas grandes e de tecnologia, tem um orçamento super relevante. Então, a gente investe aí, muitas vezes, alguns milhões por mês. E não faz sentido nenhum a gente ter esse orçamento e investir, e não investir em um time de tecnologia dedicado para marketing. Por quê? Porque algumas empresas vão te falar, não, mas o time de tecnologia aqui ajuda marketing também, a gente está aqui à disposição. Mas no fim do dia, se colocar na mesma esteira as necessidades de marketing, as necessidades de um time de produto, as necessidades de marketing nunca serão priorizadas. Porque os decisores, né, principalmente ali os product managers, que não estão envolvidos no dia a dia de um time de marketing, não entendem a relevância, as necessidades, e eles têm outros objetivos, eles precisam entregar os seus objetivos dentro de um time de produto. Então, entre o objetivo deles, que é a missão deles, versus o objetivo de um time de marketing, que para eles não parece ter tanta sinergia com o que eles estão trabalhando no fim do dia, qual priorização vai acontecer aqui? Sempre as necessidades de produto serão atendidas, as de marketing vão ficar ali com aquele restinho. O que couber, ou então, dependendo do poder, né, que o CMO ou o líder de marketing tiver ali dentro, ele vai comprar algumas brigas, vai ganhar, vai ser priorizado e vai conseguir fazer algumas coisas. Mas vai ser sempre essa luta ali dentro. Então, em termos de estrutura de time, não tem uma estrutura de time diferente hoje. Tipo assim, é um squad comum. Então, quais são os papéis que tem ali dentro? Tem desenvolvedor front-end, tem desenvolvedor back-end, tem o tech lead, né, que é a referência técnica, tem o PM ou PO, dependendo, né, do tipo de empresa, tem o product designer. Então, os papéis, eles são os mesmos, tá? Ali, né, o tipo de posição. Porém, o que muda um pouquinho? O que é um pouco diferente do que um squad de produto? Os melhores profissionais de Martech, ou então alguns que eu inclusive desenvolvi, eles acabam se apaixonando um pouco mais por negócios. Tá? Então, eles precisam entender um pouquinho mais de negócios, um pouquinho mais de marketing, o que marketing faz, aonde a gente quer chegar com isso. Você precisa incluir eles nas conversas para a gente conseguir sair com as melhores soluções. Geralmente, o papel dentro de um produto que eu observo de fazer essa ponte e estar próximo de negócios é exclusivamente do PM. A diferença aqui dos times que eu estruturo de Martech é os desenvolvedores ali, o engenheiro de software, o back-end, o front-end, eles se apaixonam por negócios. A gente traz eles muitas vezes para a discussão de negócios. E eles precisam pegar esse gosto, tá? Só que tem um lado super interessante que eu vou contar para vocês. Os desenvolvedores que eles conhecem Martech se apaixonam. Então, tem vários aqui que a gente trouxe, teve que vender Martech, eles tipo, putz, eu vou ter que trabalhar para marketing, não sei se eu gosto, não sei se eu quero, parece que não tem nada para fazer. Em entrevista eu já ouvi isso, mas o que a gente vai fazer em marketing? O que a gente vai fazer aqui? Então, tem esse trabalho árduo de convencimento, só que depois que eles entram, eles sempre querem continuar trabalhando com Martech depois. Vários, todos, assim, praticamente, não 100% dos que trabalharam de Martech comigo continuaram, mas eu diria que uns 98% continuaram seguindo, trabalhando em algum squad de Martech hoje. Então, é um pouco disso, essa proximidade um pouco mais de negócios do que um squad comum. Entendemos o que fez a Pri migrar, entendemos agora o quão pobre, né, vamos usar esse termo, as empresas brasileiras no quesito de conhecimento de oportunidade ao ter um time de Martech. E a gente vai se aprofundar muito mais sobre Martech, sobre growth, sobre marketing com a Pri. Mas antes, recados. Você que está ouvindo pelo Apple Podcast e Spotify, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas. Isso nos ajuda a alcançar muito mais ouvintes.
Você que está assistindo a gente pelo YouTube, já é inscrito, deixe seu curtir e comente qualquer coisa. Coloca um emoji, qualquer coisa, só comente. Não é inscrito? Se inscreva, ativa o sininho para você ter sempre os episódios semanais aí nas notificações. E, claro, você quer se conectar com a Pri e tirar mais dúvidas sobre Martech? Quando ela começou, não tinha referência no Brasil. Porém, olha só, quem diria. Hoje, você que está começando em Martech tem. Se chama Pri Couto. Simples assim. Ela é a referência. Ah, Chiodi, não tem... Não, é ela. Ninguém é acima dela. Então, você se conecta com ela, siga ela no LinkedIn, o link está na descrição, vai lá. Pri, tira dúvidas sobre Martech, como que eu estruturo, o meu contexto é XYZ. Ah, você não quer vir palestrar aqui na minha empresa? Ou você cava assim. Pri, tem vaga? Só manda isso. Pri, tem vaga. Aí já desenrola o papo com ela. Esse também tem um outro recado que é: esse episódio é um oferecimento da Terra, a maior e melhor escola de carreiras digitais do Brasil e que sai da América Latina, patrocina o nosso podcast e tem um cupom exclusivo para você, tá? O link está na descrição, o cupom é Project_Gurus, vai lá, um desconto exclusivo. Além da Terra, esse episódio é um oferecimento da Amplitude, a maior e melhor plataforma de Project Analytics do mundo. Não existe outra. Não tem. Pode pensar aí. Pensou? Não tem. Esquece. É Amplitude. E eles disponibilizaram um e-book gratuito que se chama Project Analytics for Dummies. Traduzido, o pessoal da Amplitude nos Estados Unidos fez. A galera aqui no Brasil traduziu e disponibilizou para a gente. Então o link está na descrição, o e-book é gratuito. Vai lá, faz o download, compartilha com a galera e seja feliz, entenda um pouco de Project Analytics. Tá bom? Recados dados, vamos conhecer um pouco mais da Pri. A gente sabe que ela trabalhou na Petrobras, aí migrou, legal. Mas Pri, qual que é a sua história em um tweet? Bom, a minha história em um tweet é a seguinte: engenheira, perfil analítico, muito analítico. Se tivesse uma reguinha do analítico para o criativo, eu tô lá na pontinha do analítico. Apaixonada por tecnologia, apaixonada por empresas de tecnologia e apaixonada por escalar negócios. Esse é meu resuminho em um tweet. Tá com dificuldade em escalar negócios? Vai lá. O LinkedIn da Pri tá na descrição. Tira dúvidas com a Pri, especialista em Martech e pode te ajudar a entender como destravar ali para escalar o seu negócio. Tem um tema que a gente não fala muito na área de produtos, que é governança. E quando a gente vai falar de dados, todas as pessoas especialistas em dados falam em governança de dados. E no marketing, isso não é diferente. Como que você, Pri, como CMO ou como a área de marketing, Martech, garante uma governança eficaz? Quais são os processos que você tende a adotar? E aí, se puder dar um exemplo de como que é na G4. Antes de eu entrar um pouquinho nisso, eu queria falar um pouquinho sobre como que eu entendo quais são as 3 verticais que nós temos em relação a dados para marketing, tá? Então, eu divido eles em 3. Um que são os dados comportamentais, são dados mais em tempo real, né, e que a gente consegue adquirir aí nos nossos fluxos digitais, né, toda a experiência digital que nós construímos. Aí tem a segunda frente, que são os dados transacionais, que toda empresa acaba, né, consumindo, do tipo que eu vendi, quantos leads eu gerei, né, são dados ali que fica geralmente sob responsabilidade de um time de dados centralizado na empresa, que, né, geralmente se chama de um time de analytics. E depois a gente tem os dados, que são os dados em que a gente precisa deles para utilizá-los como triggers nas experiências, né? Então, um usuário fez isso, que tipo de comunicação ele recebe? Eu preciso ter esses dados também, preferencialmente em tempo real, né? Para eu conseguir comunicar com ele ali near real time. Então, olhando desses 3 pontos de vista, quais que eu garanto governança?
desses aí comportamentais, porque marketing a gente precisa muito entender o comportamento do usuário, e esses dados que estão relacionados a triggers. Essas são as minhas principais preocupações, tá? Os dados transacionais eu deixo na mão lá do time, eles são os melhores para fazer isso, a empresa toda consome, a gente tem que falar a mesma língua e tem que ter um time que vai conectar todos os outros. Os dados comportamentais, que é onde, inclusive a gente também utiliza amplitude aqui, tá? E a gente também utilizava amplitude lá no Gympass. Eles são dados que pode virar um emaranhado, uma bola de neve muito rápido. Por quê? Tudo que o usuário está fazendo, ele deixa rastros, né? Então, ele está visitando essa página, ele está clicando nesse botão, ele fez esse tipo de compra. No fim do dia, quanto mais tráfego você tem, você faz um bom trabalho, mais desse tipo de informação você vai ter, e de repente você está com aquele monte de dados, e se você não tiver, desde o início, a preocupação de como que você vai definir, desde a taxonomia até as perguntas que você quer receber e como que o time vai consumir isso, você vai acabar com um monte de dados na sua mão sem utilidade, tá? Então, eu já vi várias empresas falando, eu traqueio tudo. Aí você entra lá, tem 1 milhão de informação, ninguém consegue utilizar, ninguém sabe o que aquele dado significa, você tem que perguntar. Geralmente, uma pessoa só que construiu tem o conhecimento, você fica refém àquela pessoa, e no fim do dia você não consegue nem aplicar o conceito que é o sonho de todo mundo, que é o conceito de self-service de dados, né? Onde todo mundo deveria facilmente conseguir consultar esse tipo de informação para conseguir gerar seus insights. Então, quando eu entro na empresa, se a empresa já capturava esse tipo de dado, de tipo de informação comportamental, eu vou lá e vejo como que está a estrutura de dados, tá? Se ela foi bem feita desde o início, eu vejo só o que tem que otimizar. Não teve nenhuma empresa que eu entrei que ela era bem feita desde o início. E aí você tem 2 caminhos. Ou você tenta consertar o que você tem, ou você começa do zero. Consertar o que você tem nunca dá certo, leva mais tempo, porque você passa tanto tempo tentando descobrir o que é isso, o que é aquilo, que quando vê, passaram-se 6 meses e você não avançou em nada. Então, se tem uma coisa que eu aprendi se não tá dando para usar, começa de novo. Mas eu vou perder o histórico. Tá, mas histórico do quê? Você não consegue entender nada, então você não tem histórico. Tá? Então, vamos ser realistas. Então, eu prefiro começar do zero. No Gympass, eu comecei tudo do zero, tá? Porque lá tava tudo confuso, falei, não vale a pena, vamos refazer. No G4, a gente já não tinha. Então, eu comecei desde o início de forma super estruturada. E aí, o que vai acontecer? Em alguns momentos, as pessoas vão falar assim, nossa, mas ela tá querendo resolver um problema que nem existe, um problema que vai ter que daqui 2 anos. Gente, esse problema que hoje não existe, ele chega muito rápido. O futuro, ele chega. E aí, quando tá lá na frente, você se arrepende tanto que eu falo, gente, eu bato, eu brigo e falo, não, a gente vai fazer bem feito desde o início. Porque hoje, eu posso levar talvez um mesinho a mais para entregar esse iniciozinho, mas, cara, isso aqui vai me ganhar um tempo lá na frente. Porque se eu chegar daqui 2 anos e eu ter que refazer tudo do zero, é o caos na Terra. Então, eu sou super chata, eu falo, gente, a gente não vai começar nada, a gente vai mapear todos os nossos fluxos, porque esse é o primeiro ponto. Vamos pensar em todos os cenários possíveis, e eu sempre trabalho de uma forma que é o seguinte, eu sempre preciso conseguir ler os dados da forma agregada primeiro, e depois eu vou ganhando granularidade. Então, vamos dar um exemplo. Tem page view. E aí, às vezes, você pode falar assim, deixa eu definir o nome desse evento como homepage page viewed. Eu vou ter product page viewed. Aí, no fim do dia, eu falo, mas e se eu quiser ver todo o total de page views que eu tenho no meu website? Aí você vai ficar, eu vou ter que juntar todos os page views. Aí, de repente, você tem 100, e aí a sua query, para você, no fim do dia, conseguir tirar esse dado agregado, vira o caos. Então, é sempre o inverso. Sempre fala, gente, como que eu vejo tudo agregado e como que eu crio uma estrutura que depois eu consigo ir ganhando granularidade. E aí você vai trabalhando, por exemplo, na sua taxonomia, vou chamar tudo de page viewed, mas eles vão ter atributos. Então, a homepage, ela vai ter um atributo que o nome da página é homepage. Ela vai ter um atributo que vai conseguir identificando peculiaridades
daquele tipo de evento. Então, desde o início, eu coloco o time para pensar. A primeira coisa que eu faço é vamos pensar em taxonomia de uma forma que seja escalável. Se eu faço perguntas para o time, às vezes eles vêm com uma estrutura, eu falo, gente, mas se daqui 3 anos eu tiver 10 produtos diferentes, como que isso aqui vai desdobrar? Aí eles falam, eles param e pensam, putz, não vai funcionar. Então volta, pensa daqui 10 anos. Hoje eu tenho um produto, mas daqui 2 meses eu posso ter 5 produtos. Daqui 10 meses eu posso ter 20 produtos. Então eu sempre estou instigando, né, fazendo esses tipos de perguntas para eles pensarem, e no fim eles vão sair com uma forma escalável. Porque também se você der esse job para uma pessoa que nunca fez esse tipo de trabalho e falar, olha, desenha uma estrutura de dados para mim, uma taxonomia que vai ser escalável. Eles estão assim, gente, o que essa pessoa quer dizer com isso? Não faço ideia de como que eu faço. Então você vai educando, vai fazendo perguntas de cenários que não existem hoje, mas que podem existir lá na frente, e aí você vai conseguir ter essa estrutura redondinha. Vai conseguir cobrir tudo? Não, vão aparecer cenários que você nunca imaginou. Mas aí vai estar muito mais fácil para você adaptar lá na frente, se desde o início você treinar o seu time para ter esse tipo, né, de mentalidade. E aí, só que o que acontece? Depois você tem que ter materiais para os times que vão consumir de negócios conseguirem entender o que foi essa estrutura. Então, a gente sempre tem os nossos catálogos de eventos, por exemplo. Então, o time vai lá e consome. Ah, tá. Como que eu consigo ver se o usuário está clicando nesse botão, nessa página? No catálogo, ela consegue entender todo o racional por trás e como que a gente chamou exatamente aquele botão, porque aí ela mesma vai lá e consegue selecionar aquele tipo de evento, por exemplo. E aí o mesmo raciocínio se dá para triggers. Começa sempre desenhando a sua estrutura de dados, taxonomia, pensando no futuro, tentando mapear o máximo de cenários possíveis e sempre conversando com pessoas e empresas que têm aquele mesmo modelo de negócio. Então, às vezes, tem coisa que eu não estou pensando aqui, porque eu estou no segmento da educação, por exemplo, que é a primeira vez para mim, mas se eu conversar com uma pessoa que já fez isso no segmento da educação, ela pode me trazer cenários que eu não pensaria. Então, esse é um pouquinho do hackzinho que eu utilizo aqui. Isso é interessante, porque nenhum, pelo menos as pessoas que passaram aqui de dados, nunca explicaram de forma tão simples e tão no detalhe a importância da governança e de como fazer essa estrutura, né, de taxonomia, de criar um catálogo, porque o lance do catálogo é genial, porque aí você tira a dependência das outras áreas em você, né? Então você fala assim, ó, tem um catálogo lá, se vira, campeão. A gente tem a mesma ferramenta, acessa lá, cria seus próprios relatórios, não enche o saco. Então, muito bom. Acho que essa resposta é uma aula. Então, você que está ouvindo, está nos assistindo, faz esse corte, faz esse pensamento, vê como que tá a taxonomia aí, vê como que você lida com os dados, porque é mega importante. E aí, continuando no tema de analytics, quando a gente fala de marketing growth, pessoal, de growth não tem como não falar disso, que é testes e validação de hipótese. E aí, dando um pouco de contexto. Se no ano passado foi o ano da eficiência, graças ao Mark Zuckerberg, esse ano, aparentemente, continua sendo o ano da eficiência. Sim, todo ano é o ano da eficiência. Eu sei. Mas é um ano em que até mesmo o CFO da Amazon, na primeira release de desempenho, né, financeiro da Amazon, ele já deixou bem claro. 2024 é o ano de growth, ano de crescimento. O ano da eficiência já passou. Claro, que isso não significa que a gente não vai fazer as coisas mais, a gente não vai fazer mais com menos em 2024, mas é uma mentalidade de crescimento. E quando a gente fala de growth, quando a gente fala de crescimento, a gente tem que falar de testes e validação de hipótese. Como que você trabalha essa parte de testes e validação de hipótese? Como que isso impacta tanto no produto, com uma visão mais de Martech, e nas campanhas de marketing? E aí, se tiver algum exemplo, algum case da G4 puder compartilhar?
Vamos lá. Eu sou a pessoa que... A frase que eu mais utilizo no meu dia a dia, com certeza, é vale o teste. Então, a gente não sabe de nada. A gente tem muito achismo, né? Então, a gente tem muitas vezes, né? Às vezes a gente, os próprios dados nos dão alguns insights e a gente pensa em algumas hipóteses, se você estiver um pouco mais maduro. Mas tem muita empresa que lá no início, né, quando ela está construindo o seu negócio ainda, ela tem muito achismo mesmo, né? Tipo, muito feeling, eu acho que isso aqui vai dar certo ou não. E os dois pontos de partida são super válidos, tá? Mas a ideia é, conforme você ganha mais maturidade, o seu ponto de partida ele deveria sempre vir de um outro estudo relacionado a dados. Mas dito isso, a gente não sabe de nada e a gente precisa testar e os números precisam dizer para a gente qual é o resultado, se vai dar certo ou não. Mas tem um lado que eu queria ressaltar, que é o seguinte. Às vezes eu ouço muito que para você fazer testes, porque tem um lado mais complexo, um lado mais maduro em relação a testes, que é quando você vai fazer experimentação de fato, aí você leva em consideração uma análise mais estatística, e aí você precisa de uma amostragem relevante. Nem sempre, a grande maioria das empresas, né, quando a gente fala principalmente de economia real e tudo mais, elas não vão ter todo esse tráfego, né, não vão ter todos, não vão atender todos esses requisitos para você conseguir ter um experimento estatístico. Isso não quer dizer que você não vai conseguir fazer testes. Obviamente não. Você pode fazer um teste do tipo, será que se eu ligar assim para o meu cliente ou ligar assado, eu converto mais? Né? Então você não precisa ter toda essa ciência por trás. Então, acho que a primeira mensagem que eu deixo é: existem níveis de maturidade de quando a gente está falando de experimentação, mas dá para você fazer muitos tipos de testes e não se apeguem muito a isso, tá? Às vezes você acaba em umas conversas muito doidas e no fim você fala, não vou testar porque não vai dar em nada. Não. Tá? Então, sempre você consegue tirar algum insight relacionado a algum teste, seja ele mais simples ou mais complexo. E aí, como que eu dissemino, né, essa cultura dentro, principalmente do time de growth? Eu tenho um time que ele se chama WebEx, que ele é Web e Experimentation. Então, o que acontece? Se você chegar num estágio onde todo mundo está testando tudo, o que é excelente, você pode ter um problema. Pensa que na jornada de um usuário, se eu tiver um time de paid media testando alguma coisa, algum criativo, alguma campanha bem lá topo de funil, aí eu tenho meu time de UX e UI testando alguma coisa numa parte da jornada em que esse usuário de paid media vai passar, e aí o time de produto lá na frente está testando alguma outra coisa. Então, de repente, eu tenho cinco testes na mesma jornada acontecendo simultaneamente. E aí depois eu não vou conseguir dizer né, o que de fato mexeu o ponteiro, principalmente se um indicador meu for um indicador lá do fim da jornada, principalmente, que eu estou tentando mensurar. Então eu tenho que ter uma governança, eu preciso ter um roadmap de experimentos, eu preciso que os times se conversem e falem, olha, estou pensando em testar isso. E aí talvez um outro que está com um teste acontecendo fala, nossa, não faz esse teste agora, porque eu estou testando isso daqui, e isso vai impactar o meu teste. Então, você precisa ter um responsável, pelo menos, para garantir essa governança, tá? E também para centralizar todos os insights, compartilhar para a empresa, porque você sai muita informação super importante e você pode acabar ficando com aquela informação só para você. E às vezes ela fica aquela informação só para você. E aí, às vezes, tem um outro time tentando descobrir a mesma informação, aí eles querem fazer o teste deles lá sozinhos. Então, você precisa disseminar também todos os aprendizados e contar que testes você está fazendo. Além desse ponto, essa mesma pessoa, eu utilizo ela geralmente, eu gosto de trazer uma pessoa mais referência no assunto, porque ela é uma consultora. Então, por exemplo, não é todo mundo que vai entender como você faz o setup de um teste corretamente. Qual que vai ser o indicador primário ou secundário relacionado a esse teste?
vários testes, às vezes, tipo, você não chega em nenhuma conclusão porque você não definiu os indicadores corretos. Ou então a informação que você estava tentando descobrir não tem nada a ver com a proposta do teste que você está fazendo, porque faltou um pouquinho de conhecimento de negócio, de contexto. Então, você pode acabar também com um monte de teste que às vezes você vai chegar para uma pessoa que entende muito sobre aquele assunto e vai falar, tipo, gente, esse teste não tem nada a ver. Então, para não correr esse risco, eu também não ter que contratar um monte de especialista em experimentação, que não existe no mercado até quase, eu garanto uma pessoa que ela vai ser uma consultora. Então, eles chegam até ela e falam, olha, eu tenho esse teste. Eu gostaria de fazer esse teste, eu acho que vai mexer nesse indicador. Então, me dá uma luz aqui se eu estou no caminho certo ou não. Então, essa pessoa vai falar, olha, não, acho que isso aqui não faz sentido por causa disso, daquilo, vai por esse outro caminho. Ou então, como ela tem a governança do roadmap dos aprendizados, ela pode virar e falar: olha, esse teste a gente fez um super similar. Então, eu acho que você já pode avançar um pouquinho na frente nesse teste. Então, eu gosto de ter essa pessoa, essa área central, em que ela garante a governança e dá uma consultoria para todos os outros times, tá? E a gente faz teste em tudo. A gente faz teste em paid media, em life cycle, a gente faz teste em vendas, a gente vai lá e fala vendas. Vamos testar esse pitch personalizado para esse canal e vamos mensurar se a gente tem um aumento de conversão. Então, além da gente fazer teste dentro de casa, dentro do nosso time, a gente também propõe para outros. E aí a gente acaba disseminando essa cultura. Porque growth é isso, não é a gente tentar encontrar alavancas de crescimento só dentro de marketing. É a gente tentar encontrar as alavancas de crescimento da empresa toda. E aí o que a gente tem controle, que é dentro de marketing, a gente executa. E o que a gente não tem controle, a gente influencia, a gente propõe. Coloca na mesa, né, se deixa disponível para auxiliar, acompanhar e propor o teste, e de repente a gente tem vários ganhos dentro da empresa de eficiência, porque é isso, gargalo operacional a gente tem em todo lugar. E nem todos os times vão parar para tentar identificar isso. E é isso que eu chamo de growth na veia, a gente tentar encontrar todas essas alavancas, esses gargalos e atuar neles, porque no fim do dia um time de marketing, por mais que a gente olhe bastante também para aquisição, né, no fim do dia, é uma das coisas que a gente mais tem que se preocupar, para eu garantir o maior retorno de tudo que eu invisto, quanto mais eu tirar todos os gargalos da empresa toda, maior vai ser o meu retorno. A gente falou de algumas áreas, né? Marketing, dados e tecnologia. Quais são os desafios, Opri, que você já enfrentou, que você enfrenta ainda e que você pode dar conselhos de trabalhar com times de cross functions focados em dados e tecnologia? Porque hoje, que nem você falou, não tem como eu contratar 15 especialistas em experimentação. Eu preciso de um especialista que trabalhe em cross, entendendo os contextos. Então, essa pessoa tem que ter uma adaptabilidade muito grande de contextos e de linguagem ali. Então, ele vai estar no time de marketing, ele vai estar no time de produto, então ele vai estar ali vendo. Mas, olhando para time de dados, tecnologia, marketing, produto, comercial, quais são os desafios de trabalhar em um time que, se a gente for, não sei, aí é uma leitura minha, de Martech, ela é cross, né? Ela tem um pé em marketing, ela tem um pé em tecnologia, mas ela também tem uma influência grande em produto, ela ajuda, influencia comercial. Quais são os desafios de comandar uma área assim? Olha, eu acho que o desafio está em direcionar o time e desenvolvê-los para eles conseguirem cada vez mais navegar entre todos esses times. Porque o que eu observo às vezes que acontece? A gente chega lá no comercial e a gente às vezes quer impor um projeto que a gente precisa deles, né? Então a gente está sempre precisando da ajuda dos stakeholders de todas as outras áreas. Mas eu chegar lá e levar de um ponto de vista que só vai ajudar a gente em marketing, eu nunca vou conseguir atenção, nunca vou conseguir com que eles priorizem isso. Então, eu acho que o maior desafio é comunicação. Como que eu traduzo para a língua daquela área quais serão os benefícios desse projeto?
O que que o vendedor, por exemplo, se eu precisar de diversos vendedores, né, como parte do meu projeto, então esse exemplo que eu dei, por exemplo, vamos personalizar o pitch, por exemplo. Eu preciso falar na linguagem dele. Não adianta eu falar assim, porque a gente quer aumentar o nosso ROI, o nosso ROAS, porque a gente investe muito. Eu não vou conseguir a atenção dele. Então eu vou virar e falar assim, olha, se você personalizar o seu pitch, você vai conseguir converter mais de MQL para oportunidade, você vai bater a sua meta mais fácil. E aí você vai entrar no acelerador 2 e vai ganhar mais dinheiro. Simples assim, você consegue full attention dele. Então como que você consegue encontrar essas sinergias entre as áreas e mostrar para aquela área quais serão os ganhos para ela, o que que ela vai tirar desse projeto em comum, dessa colaboração, dessa proximidade. Então é meio que mostrar para ela que você está ali para ajudar ela e muito menos do que para se ajudar, sabe? Para ajudar só a sua área. Então, todo o desafio de toda empresa, de qualquer área, e principalmente cross-function, é comunicação, sempre. A gente negligencia muito a forma como a gente entrega a mensagem. E é sempre, né, a responsabilidade da mensagem é sempre do emissor. Mas todo mundo esquece super isso. Então, com certeza, eu passo um bom tempo puxando a orelhinha do meu time quando eles esquecem desses principais pontos. Eu falo, olha, mas vamos lá, como que você entregou essa mensagem? Você nunca vai conseguir a atenção dela. Vamos refazer? Vamos construir juntos? Vamos talvez desenhar esse casezinho aqui e se preparar para essa conversa? É muito importante isso, né? Porque às vezes não é o que se fala, mas sim o como se fala, né? Então, sempre traduzir para a linguagem das áreas é bem importante. E uma das coisas que você falou na nossa conversa é de ferramenta, né? Ferramental, tem algumas ferramentas. A amplitude é uma das ferramentas, né? Que você acho que você usou na Gympass também e usa agora na G4. E a gente sabe que um dos desafios do dia a dia de uma CMO ou de um líder de qualquer área é convencer as equipes a adotarem novas ferramentas ou a testar novas ferramentas. Como que essas ferramentas, e aí, né, a amplitude que você utilizou na Gympass e na G4, potencializam na tomada de decisão e como que você convence os seus pares e até mesmo os seus times a adotarem novas ferramentas, superando essa dor da mudança, esse apego por uma ferramenta, que muitas das vezes a ferramenta é ineficiente, mas tem um apego, né? Não, mas é muito mais fácil mexer e tal. Como que é isso, Pri? Primeiro, só um comentário. Eu sou a doida da ferramenta. Eu amo ferramenta. Eu acho que se tem ferramenta na prateleira que vai ajudar o seu dia a dia, eu sou a primeira. Porque às vezes eu vejo a inocência, sabe? A ingenuidade de uma empresa querer construir a sua própria ferramenta, a sua própria solução, sendo que existe no mercado e você deveria focar toda a sua energia no seu core business, como melhorar a experiência do seu usuário e tudo mais. Então, eu amo uma ferramenta. Mas um ponto importante é a seleção da ferramenta. Também gasto um tempo enorme selecionando a ferramenta. Você tem que fazer todo um estudo, comparar vendors, mapear todos os seus casos de uso, fazer testes, né, POCs, ali, provas de conceito, porque muitas vezes, dependendo da ferramenta que você escolhe, é quase que uma decisão irreversível, porque você investe tanto tempo e tanto dinheiro ali para implementar e depois você virar refém dela, que é quase que, né, para você sair de uma ferramenta e migrar, gente, é um terror, assim, sempre leva muito tempo, alguns anos, dependendo do nível de maturidade que você tá. Então, eu também sempre invisto muito na seleção da ferramenta. Mas depois da ferramenta estar dentro de casa, né, algumas vezes o time, quando ele não quer trocar de ferramenta, algumas vezes, tipo assim, você tem que deixar claro para eles que é uma decisão tomada, não é opção, tá? Às vezes é isso. O Thales aqui do G4, ele fala muito que democracia dentro da empresa, ela não funciona. E é isso. Às vezes alguém tem que tomar uma decisão e falar, gente, a partir de agora usaremos essa ferramenta, mas ao mesmo tempo, a gente não pode simplesmente implementar e esperar que todo mundo utilize, e que todo mundo saiba utilizar, e que todo mundo vá super feliz utilizar a nova ferramenta, e que vai aprender sozinho, não. Um lado super importante que eu sempre puxo do time, inclusive, ali de Martech, é
Depois que a gente implementou, a gente também tem que garantir a adoção das ferramentas. E a gente tem que ter várias ações e várias iniciativas para a gente garantir essa adoção. Então, desde lá, quando a gente falou do catálogo, onde todo mundo vai conseguir buscar informações sozinhos, porque aqui é eficiência, né? Tipo assim, não adianta, por exemplo, você ter só uma pessoa que entende tudo da ferramenta, todo mundo ter que acionar aquela pessoa, perguntar o tempo todo, é ineficiente. Então, garantir que você entregue também ferramentas e documentações, tá? Então, de fácil acesso, que tudo seja super intuitivo, tá? Lembrando que vão ter diferentes perfis com diferentes especialidades e backgrounds utilizando, então tem que ser o máximo de intuitivo possível. Às vezes eu faço até um quizinho, assim, para entender se a nomenclatura que a gente está utilizando, todo mundo está entendendo ou não, antes de definir de fato. Fazer bastante treinamento, muito treinamento. Até a pessoa de fato conseguir aprender e às vezes a maioria das pessoas acha o treinamento chato, mas você tem que ter uma frequência alta, né? A gente só assimila as coisas se a gente vê mais de uma vez, né? Quanto mais a gente ouve sobre um assunto, estuda sobre ele, mais a gente assimila. Então, ter treinamentos frequentes com o time, ter um canal onde todo mundo consegue tirar dúvidas o tempo todo e a dúvida do colega, igual um fórum mesmo que a gente tem assim de Stack Overflow, né? Tipo assim, a dúvida de um colega e a resposta pode me ajudar lá na frente. Então a gente sempre tem um canal onde as pessoas perguntam, a outra responde. Aí, quando a adoção vai ficando cada vez maior, os próprios usuários vão ajudando a responder aquelas perguntas. Não fica mais só aquele especialista daquela ferramenta respondendo. Né? Então, você vai aí disseminando a ferramenta cada vez mais. E fazendo um pouquinho, inclusive, de gamification. Lá no Gympass teve uma época que eu fiz o gamification, por exemplo, com Amplitude. Eu colocava uma perguntinha por dia durante um período e aí ia tendo um ranking. Né, as pessoas iam sendo pontuadas e no fim os primeiros colocados tinham uma premiação, ganhavam AirPods, alguma coisa do tipo. Então você também fazer de uma forma divertida e tudo mais. Eu falo que sempre tem dois cenários. Você pode ser aquela pessoa que fala assim, nossa, gente, a gente já implementou a ferramenta, tá aqui, todo mundo tem que usar, e ser aquele chato que também só fala assim, gente, tem que usar e acabou. Ou você pode, né, gastar um tempo e de fato ter esses tipos de iniciativas para fazer com que o time ele naturalmente vá cada vez mais adotando aquela ferramenta. Então eu tomo bastante esse cuidado nessa parte também de adoção de ferramentas, e aí eu vou tentando maneiras diferentes de fazer. Cada tipo de empresa, cada tipo de perfil de time. Eu tive times que adotam super rápido, alguns que é mais duro de adotar, então eu vou meio que testando coisas e vou vendo o que tem aderência, até eu encontrar de fato, nossa, achei o que funciona aqui para esse time, para de fato eles utilizarem. Então, acho que é ir testando, mas é não aceitar a situação assim, do tipo, ó, tá aqui na mão e agora usem, sabe? É se preocupar bastante com isso. Hoje você trabalha num. Você trabalhou na Gympass e hoje está na G4 em um modelo, em um segmento de assinatura, né? Que é um modelo de negócio, entre aspas, novo. Aqui no Brasil não tem assim, né, tantas pessoas que conhecem. É um modelo difícil de escalar, né, de crescer. Assim, eu estou dando uma opinião muito enviesada os segmentos que eu já assinei e deixei de assinar, tipo livro, essas coisas, sabe? Box. Hoje a minha esposa assina, tem uma assinatura de legumes e verduras da fazenda. Cada 15 dias chega aqui uma caixa de legumes, verduras e frutas. Olha só que interessante. E até então, ótimo custo-benefício, tá ótimo, tá legal. Na sua visão, com a sua experiência, quais são as peculiaridades e os principais desafios desse modelo de negócio que é a assinatura? No Gympass, a frente de B2C, ela era de assinatura, né? E aqui no G4, a gente tem uma unidade de negócio que é de assinatura, que é o Skills, mas é no modelo B2B, né? O dono de negócio, ele
ele fecha um contrato, né, baseado no número de colaboradores que ele tem para todos eles terem acesso aos nossos cursos digitais. E aí, tipo, quando a gente fala de modelos de assinatura B2B, B2C, do modelo de negócio, ele pode mudar muito, completamente, assim. Mas tem algumas coisas que são em comum, assim, que eu enxergo, que o usuário espera e que eu acho que a empresa deveria prestar um pouco mais de atenção. Geralmente, o modelo de assinatura, você tem uma jornada mais self-service, né? Então, que é o que, né, escala, você geralmente acaba comprando sozinho, você cancela sozinho, né? Você faz seu pedido, você sempre, né, na linha ali do tipo, você é mais low touch, você não vai geralmente, né, falar com alguma pessoa ou coisa do tipo. Então você tem que ter um olhar muito mais atento à sua experiência, se ela é fluida, se ela é intuitiva, e aí acaba que você tem que se apoiar muito no time de produto, no time de tecnologia, né? No caso, por exemplo, no meu caso, no Gympass aqui no G4, toda a experiência topo de funil é nossa, de marketing. Então, nós somos responsáveis ali por desenhar essa experiência, por acompanhar, por garantir que a experiência é fluida e tudo mais. E aí, quando você entra no modelo de assinatura, tem toda uma parte super relevante que é do time de produto, né? Toda a experiência dentro do produto mesmo vai ser com eles. E aí tem um desafio que é o seguinte: engajamento. Quando você está falando em assinatura, você tem ali uma métrica que todo mundo tem que acompanhar, que é churn. E aí, a falta de engajamento tem como consequência o churn. O usuário, né, pode cancelar. Então, o que eu vejo que é uma dificuldade das empresas entenderem como fazer isso, de quem que é a responsabilidade, ainda é meio cinzenta essa zona. Porque, por exemplo, engajamento, vou dar um exemplo lá no Gympass. No Gympass, o usuário no aplicativo, a gente tinha uma dúvida em entender de quem era dono de acompanhar essa taxa de churn e diminuir ela ao máximo possível. Eu, particularmente, acho que é uma responsabilidade da empresa como um todo. Mas é sempre bom você ter um donozinho, assim, muito claro, que ele, pelo menos, vai ser o responsável por puxar todas as áreas para fazer isso acontecer. Aí fica assim, é de produto? É de marketing? Porque, por exemplo, in-app push notifications fica sob responsabilidade de marketing. De quem no fim do dia é a responsabilidade do engajamento? Sabe, tipo, o que cada time pode fazer, quem que vai ser responsável por esse negócio. Então eu vejo que o que eu vejo nesse modelo é que, tipo, a gente não descobriu muito bem como fazer isso, sabe? É uma dor dentro da empresa, é uma dor que eu vi ali no Gympass, é uma dor que eu vejo aqui no G4 também. A gente fica tipo, será que é de CS, de CX, é de marketing, é de produto? No fim é de todo mundo, tá? Mas a gente não sabe claramente quem que tem que ser o dono, quem que vai ser no fim do dia, se você tem o seu bônus, de quem que vai ser atrelado para garantir que isso aqui é entregue para você ganhar esse bônus, por exemplo. Então eu vejo que é um pouquinho relacionado a isso, sabe? Mas em comum todas têm que acompanhar essa métrica aí de churn com certeza. E precisamos aprender quem é o dono disso de fato. Uma outra aula. E você que está nos ouvindo e nos assistindo, é Rodrigo Fernandes, CFO da Pingback, gosta muito de fazer conteúdo sobre churn. Então vale a pena você acompanhar os conteúdos do Rodrigo Fernandes, Twitter, LinkedIn, enfim, ele tem o Telegram lá, tem muito conteúdo sobre churn, sobre aquisição, numa perspectiva de um CFO, que é muito interessante. Entender algumas métricas de produtos e de marketing sobre o olhar de alguém frio e calculista como um CFO, né? Então é bem interessante como ele fala em um dos conteúdos que nem sempre é bom mexer na sua base que está quietinha. Lá. Deixa quietinho. Deixa lá. Se você for fazer alguma ação com ela, é bem capaz que o seu percentual de churn vai dobrar, vai aumentar, porque você tirou o seu usuário da inércia. Né? Então, quando você tira o usuário da inércia, ela está lá pagando, e você tira da inércia, aí ele vai falar, é mesmo, né? Estou pagando por algo que eu não uso, olha só, vou cancelar. Não, vou ver o mercado. Então, enfim,
Tem muitos conteúdos lá do Rodrigo Fernandes. Vai lá, você que está nos ouvindo e nos assistindo. Ô Pri, não tem como terminar o episódio sem falar com você sobre inteligência artificial. Hoje é commodity, né? A inteligência artificial é commodity e hoje as empresas que vão crescer com inteligência artificial são aquelas que vão entender como usar a inteligência artificial como alavanca de produtos, processos, enfim, ali melhoria de eficiência interna, tal. Numa visão de CMO, como que você vê a intersecção e o uso da inteligência artificial e marketing? E existe, na sua opinião, é necessário, na verdade, na sua opinião, uma regulamentação? Existe preocupações éticas que as empresas devem considerar ao usar a IA? Olha, vamos lá. Para a primeira pergunta, como que está sendo a minha relação com AI e marketing? Primeiro, eu acho que eu estou descobrindo um pouquinho assim como que isso vai ser uma ferramenta importante para marketing. O que eu descobri até agora, né? Eu acho que todo mundo descobriu, tá muito atrelado a trazer mais eficiência para o time, né? Por exemplo, processos criativos que são super manuais, a gente vem introduzindo AI para a gente ganhar mais eficiência e aí a gente conseguir ter mais capacity no time, né? Então, por exemplo, com as documentações que a gente tem aqui de como que a gente faz alguns certos trabalhos e colocando AI para aprender em cima dessa documentação, a gente, por exemplo, ensinou ela na verdade agora sabe como produzir cortes virais de podcast pra gente. Que era um trabalho que a gente tinha que ficar vendo podcast, falar, nossa, será que esse corte aqui viraliza? Será que não? Será que esse pedaço? Aí a gente passava horas fazendo isso. Hoje a AI já faz pra gente, vem funcionando super bem. Então, tá super claro o ganho de eficiência que é dentro de um time de marketing, até para processos que são mais criativos mesmo, sabe? Que tinha que ter uma pessoa pensando ali, entendendo um pouquinho mais o seu usuário, né? O que traz engajamento, o que não traz. Então, com certeza, vai cada vez mais fazer parte do dia a dia. Agora, em relação a o que a gente comunica para o usuário, em relação à regulamentação e tal, eu acho que a gente já viu, né, vários artigos falando, nossa, a quantidade de conteúdo, informação que tem na internet dos últimos anos foi produzida de forma exponencial. Eu acho que a gente não viu nada ainda. Eu acho que agora o volume de conteúdo e de informação que vai ter na internet vai ser assim, sinistro. Não sei nem onde a gente vai chegar. E aí, do ponto de vista de marketing, a competitividade vai ser cada vez maior, porque assim, o que é um grande objetivo de marketing? Principalmente no mundo digital, né? Como que você se destaca para o usuário? Porque ele está vendo um milhão de coisas e você precisa destacar de alguma forma. Então, eu acho que isso vai ficar extremamente mais difícil. E aí, do ponto de vista do usuário, eu como usuária, principalmente quando a gente olha para social media, né, coisas desse tipo, eu acho que a minha pergunta vai ser: será que eu confio nesse conteúdo? Será que esse conteúdo é bom de fato? Será que ele foi produzido por uma inteligência artificial? Será que não foi? Será que esse vídeo dessa pessoa falando é verdade ou não? Será que foi essa pessoa que falou? Será que eu confio? Eu acho que a questão de fake news e credibilidade, que está cada vez mais difícil de identificar, vai só piorar. E aí eu, sinceramente, não sei qual seria uma solução para isso, mas provavelmente a gente vai ter que regulamentar um pouco, porque a gente viu, por exemplo, nos períodos de eleições, como que isso já impactou a última, né? Por exemplo, presidencial. Então, eu não faço ideia, por exemplo, com AI, o que vai ser da próxima eleição. Não faço ideia. E aí, o quão manipulável vai ser a população, porque imagina o que não vai chegar de informação ali para o usuário. Então, minha resposta é sim, eu acho que vai ter que chegar num ponto em que a gente vai ter que regulamentar algumas coisas, né, para a gente conseguir confiar ou não no que a gente está vendo. Mas com certeza é uma ferramenta super poderosa para marketing. Como marqueteira, eu estou super animada aí com o leque de possibilidades que a gente tem agora dentro do time.
E eu tô super ansiosa, inclusive, né, para o Sora que vai sair ali, que transforma texto em vídeo. Porque, por exemplo, a gente descobriu aqui no G4 que o que converte é vídeo, sabe? Estático, ó, tá ficando para trás. Então a gente vem cada vez mais investindo em vídeo, motion. Então eu tô super ansiosa, inclusive, para ter essa ferramenta aqui para a gente conseguir cada vez produzir em maior volume e com qualidade também, sem ter que inflar o time, né? Porque é um processo trabalhoso, você precisa de editor de vídeo, de motion designer, de filmmaker. Então a gente tem toda uma estrutura enorme aqui para conseguir entregar esse tipo de conteúdo e eu acho que vai ganhar muita eficiência. Então é um pouquinho disso. Mas no fim do dia, assim, essa eficiência e essa perguntinha lá, será que a inteligência artificial vai substituir todo mundo? Não vai, tá? Mas assim, novas posições, novos papéis com certeza vão surgir, alguns vão deixar de existir, mas é um processo natural que nós, né, que a humanidade está sempre, a sociedade está sempre passando. Então, hoje a gente tem papéis que, quando eu era, né, adolescente, eu não fazia ideia que existia, por exemplo, analista de social media, na onde, né, que eu pensei que isso ia existir. Então, eu acho que é um ciclo natural, né? Ninguém vai ficar sem emprego, vão ter novas possibilidades, mas aí o diferencial do profissional e que eu me preocupo, né, ainda mais que a gente vai ficando mais velho e tem uma geração aí super esperta, né, super digital, super tecnológica chegando, é como que a gente acompanha, né, com esse conhecimento que é necessário, diferentes tipos de informação chegando. Eu acho que o diferencial do profissional, o que já era há muito tempo, mas agora é essencial com certeza, é essa capacidade de aprendizagem, essa adaptabilidade, sabe? Essa flexibilidade aí para você caminhar junto com as mudanças. Então, acho que esse é o recado que eu deixo aí, inclusive para quem quer seguir aí na carreira de marketing. Quando eu vou contratar, com certeza, uma skill que é um must para mim aqui, se a pessoa é flexível, adaptável e ela é capaz de aprender rápido. É isso. Conversamos com a Pri Couto, CMO da G4 Educação. Pri, muito obrigado, é uma honra, um privilégio ter gravado com você. Foi uma aula, espero que você volte várias vezes aqui no PG, porque foi verdadeiramente uma aula sobre MarTech, marketing, dados, analytics, visão de negócios, modelo assinatura. Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, até mais. E é isso. Você ouviu a gente até aqui? Siga a Pri no LinkedIn, por favor, o link está na descrição. Siga a gente nas redes sociais. Não se esqueça dos links dos nossos patrocinadores. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, fui.